Aguardar o tempo certo. Quando observamos os vários segmentos da sociedade, notamos como é grande o número de fracassados. Se o resultado do fracasso se restringisse ao sofrimento do indivíduo e este o aceitasse como azar ou falha própria, a questão estaria encerrada. A realidade, entretanto, é que isso não ocorre. O infortúnio de uma só pessoa abate a família e causa transtornos até mesmo a parentes e amigos, constituindo-se uma espécie de mal social. Evidentemente, no início de tudo, a pessoa não tinha intenção de prejudicar ninguém. No entanto, do ponto de vista do resultado, a situação se torna um problema que não pode ser ignorado. Assim sendo, é preciso examinar com profundidade o motivo do insucesso, que normalmente se encontra em um ponto que passa despercebido. Ou seja, ao conceber um plano, inicialmente a pessoa prepara-o cuidadosamente para que nada falhe. Pelo menos ela imagina assim. Mas quando se entrega à execução da obra, infelizmente as coisas não correm como esperava. Inesperadamente começam a surgir dificuldades e obstáculos, a pessoa fica perdida sem saber como agir e acaba perdendo o rumo. Esta é a trajetória habitual dos que não têm sucesso. Vejamos agora aonde se encontra a razão do fracasso. Resumindo em uma frase, podemos dizer que o motivo se deve ao menosprezo do fator tempo. O tempo é um fator absoluto em tudo que se relaciona ao ser humano. Por exemplo, as flores, os frutos, os produtos agrícolas, tudo tem seu momento. Mesmo que as demais condições sejam favoráveis, se o momento não for condizente, não há como os resultados serem bons. As flores desabrocham na primavera porque seus bulbos são cultivados no outono. Aquelas que nos encantam do verão ao outono são plantadas na primavera. Os frutos também têm sua época de amadurecimento. Não podemos saboreá-los enquanto estão verdes. Quando maduros, tornam-se alimentos deliciosos. Os produtos agrícolas têm seu tempo certo de semeadura e transplantação. Além disso, naturalmente, eles precisam de temperatura e clima adequados. Conforme pudemos ver, a grande natureza ensina ao ser humano a importância do tempo. Ela, em seu estado original, é a própria verdade. Por essa razão, o homem deve ter sempre a grande natureza como referência em todas as suas realizações. Aprender com ela é a condição suprema para não fracassar. A terapia espiritual, o cultivo de produtos agrícolas sem uso de fertilizantes e outros métodos que eu preconizo praticamente não fracassam e geram bons resultados porque os mesmos respeitam a grande natureza. Assim sendo, jamais me precipito com relação a um planejamento. Analiso de maneira objetiva e exaustiva todos os ângulos possíveis e, após uma madura reflexão, certifico-me de que o projeto é correto, útil à humanidade e duradouro em todos os aspectos. Depois disso, faço os preparativos necessários e aguardo o tempo certo para sua execução. Sucede-se que a maioria das pessoas não tem paciência para esperar o momento propício. Como se lançam a obra prematuramente, surge o desequilíbrio entre o projeto e o tempo, e o andamento não evolui conforme o desejado. Desse modo, a pessoa se precipita, aumentando ainda mais o descompasso, e aí sobrevém o fracasso. As coisas acabam seguindo essa ordem. Portanto, o essencial é ter paciência para aguardar a chegada do tempo certo. Todas as coisas possuem seu melhor momento. São totalmente procedentes os velhos provérbios. Quem espera sempre alcança. Se esperarmos, teremos bom tempo para navegar. E mire e acerte o alvo. Outrora, muitas pessoas se impacientaram com a minha maneira de agir. Houve também as que me apresentaram sugestões e manifestaram suas aspirações. Como eu demorasse a executá-las, elas se impacientavam ou se questionavam. Quanto a mim, estava tão somente à espera da chegada do tempo adequado para iniciá-las.
as conhecidas falas: aproveite os bons tempos, espere a chance, mas não a deixe passar, e aproveite o momento oportuno, confirmam muito bem essa lógica. Então, como podemos concluir que se trata do momento propício? Primeiramente, já com todas as condições preenchidas, as circunstâncias nos impulsionam a colocar o plano em execução, sendo este o momento em que o tempo se encontra suficientemente amadurecido. Ao iniciarmos a concretização do plano, tudo se processará com facilidade, sem se forçar a situação. Assim sendo, pouparemos esforços e tudo correrá suave e naturalmente. Em suma, devemos agir sempre após cuidadosa ponderação. Por exemplo, caso haja um obstáculo na frente de uma pedra pesada que desejamos empurrar ladeira abaixo, necessitaremos de muita força. Se soubermos esperar pacientemente, o obstáculo cederá pelo peso da própria pedra. Com o tempo, ela rolará até com o empurrão de um dedo. Se o roxinol não canta, esperarei até que ele cante. Este poema é alusivo ao caráter de Ieyasu Tokugawa, fundador de uma dinastia que perdurou 300 anos, o qual sabia dar tempo ao tempo. Creio que com o que eu disse puderam compreender o quanto é importante o tempo certo. Conforme consta no Fudesaki, com o tempo nem Deus pode. Realmente trata-se de uma sucinta, porém extraordinária afirmação. Jornal Hikari número 14, em 25 de junho de 1949. Compartilhe os ensinamentos de Meishu Sama.